Boa noite, pessoal. Desculpa pelo atraso. Ai, não tô ouvindo ninguém, peraí. Olá, boa noite. Oi, tudo Tá bem? tudo certo. Boa noite, Thaís. Boa noite, colegas. Boa Boa noite. noite. Olha, estou procurando aqui. Noite. Achei. Estava procurando aqui sua apresentação. Pessoal, já que hoje foi um pouco atípico que eu me atrasei aqui, então não deu tempo da gente fazer o nosso bate-papo no início aqui do curso. Então, para a gente não perder mais tempo, eu já vou apresentar o Maurício para vocês, que é o professor da aula de hoje, que é para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês estavam tentando tirar com a Flávia na última aula. O pessoal está querendo saber sobre penhora, viu, Maurício? De Penhora. forma prática, como que funciona a penhora? Ou se a Receita consegue rastrear todas as compras de criptomoedas e etc. Então, o Tá, pessoal está com essa dúvida aí, como que funciona isso na prática. tá bom. Então, vamos lá, pessoal. A aula de hoje é com Maurício Barros, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IPET, graduado em Direito pela PUC de São Paulo. É ex-professor de pós-graduação no Mackenzie, ex-professor de pós-graduação e MBA na Fundação Getúlio Vargas, ex-juiz contribuinte do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, ex-membro efetivo da Comissão de Contencioso Administrativo Tributário da OAB, membro do Núcleo de Estudos Fiscais da GV, membro do Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da AMCHAN, coordenador do Núcleo Tributário do Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura e presidente do Comitê Permanente de Tributação da Economia Digital da Associação Brasileira da Advocacia Tributária. Maurício, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Seja muito bem-vindo e boa aula. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite novamente. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Hoje o tema aqui é um pouquinho diferente, né, do que vocês têm discutido, né? A gente vai falar de tributário, né? Então é um assunto. Espero que vocês não durmam nessa hora do dia, porque é um assunto bastante espinhoso, é o tipo da matéria, né, da faculdade que o aluno ele adora, que era o meu caso, ou ele detesta, né, e, enfim, eu espero fazer uma aula o menos maçante possível para vocês, tá? Como, enfim, eu vinha falando com a Thaís, né, esse é o quarto curso, né, a quarta edição do curso, né, aqui, pelo que eu sei outras edições, e acho que nessa também não é diferente, né, ninguém aqui milita, né, em tempo integral na área tributária, né? Então a ideia aqui é a gente fazer uma aula, pegar uma parte um pouco mais geral, né, para colocar tudo na mesma parte. Claro, eventualmente já existam alguns de vocês que tenham mais vivência na área tributária, mas a ideia é fazer colocar tudo na mesma página no começo e depois a gente entrar, né, nos detalhes aí que tenham mais a ver com o tema central do curso, não é? Então, falar aí das NFTs e das criptomoedas, eu não vou falar aqui novamente coisas que vocês já ouviram, né? Então, alguns conceitos, enfim, acho que vocês já devem ter discutido bastante, né? Então, já vou partir de algumas premissas e fazer alguns cortes também, né? Porque, como vocês devem ter visto, né? Principalmente quando a gente falar de NFTs, tem todo um mundo de coisas, né? Que podem ser transacionadas via, né? NFT é o certificado, e embaixo do certificado pode ter um monte de coisas. A ideia aqui vai ser a gente fazer cortes, né? Para a gente tentar enquadrar as operações no que a gente tem hoje, né? De tributação ou não, né? Enquadrar a legislação também para a gente concluir que não tem tributação em alguns casos, a gente vai ver que não tem, né? Bom, então eu vou projetar aqui uma apresentação para conduzir aqui os trabalhos. E aí, pessoal, como eu vou projetar, eu não consigo ver vocês, tá? Então vocês fiquem... Peraí, acho que já Vou está estar aqui aparecendo aí. acompanhando, tá, Maurício? Claro, claro. Então, pessoal, se alguém quiser, como eu não estou vendo vocês, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta no decorrer da explicação, fique totalmente à vontade, tá? Eu não vou ver se vocês acenarem para mim. Eu acho que nem se vocês colocarem aquela mãozinha eu consigo ver, porque eu só vejo
um quadradinho preto aqui que está o nome da Thaís, mais nada. Então, mas fiquem à vontade aí para falar qualquer coisa, tá? Podem me interromper quando for necessário. Bom, gente, então, só para, como eu vinha dizendo, né, só para a gente ficar, para todo mundo ficar na mesma página, né, então, o direito tributário, ele é um ramo do direito altamente constitucionalizado, né? Então, não tem como a gente começar a enfrentar qualquer assunto de tributação sem a gente olhar para a Constituição, assim, a gente, se não olhar, pelo menos ter em mente, né, que o assunto, de alguma forma, está regulado na Constituição Federal. Regulado, entendo aqui, não é regulado, né, exaustivamente, é óbvio, né, nem poderia ser diferente, mas tem um nível de detalhamento na Constituição que eu ousaria dizer que poucos ramos do direito têm tanta coisa, né? O sistema tributário nacional, topicamente na Constituição, ele ocupa ali diversos artigos, né? Então, a gente tem algumas questões que são até detalhadas, né, na Constituição Federal. A gente tem até alíquota na Constituição Federal, né? É muito excepcional, mas a gente chega até a ter isso. Então, assim, isso faz, né, com que... Opa, bati aqui. Isso faz com que o direito tributário, e vocês, né, enfim, ainda que não militem, né, devem escutar aí colegas falando ou ver notícia no Valor, sempre ocupa muito, né, as páginas de jornais ou em eventos e discussões em geral, até no noticiário, né, vai parar algumas coisas, no noticiário não técnico, né, e não econômico, que a gente tem muitas discussões, a gente tem muita litigiosidade. Boa parte dos processos da União Federal, como parte, por exemplo, são de assuntos tributários. Então, e é justamente por conta dessa constitucionalização. A gente tem muita coisa na Constituição Federal, né, tratando de matéria tributária, então qualquer deslize do legislador, ou o que é pior, né, qualquer, qualquer aplicação da legislação pela fiscalização, Receita, Estado, municípios, que sai um pouquinho daquilo que está na Constituição, isso já é judicializado naturalmente, e viram aí as batalhas que a gente tem durante décadas para discutir constitucionalidade ou legalidade de um tributo, né? Mas para a gente ficar aqui no mais útil, né, para a nossa aula, o que a gente tem na Constituição, né? Aí a partir do que a gente pode começar aqui a ter uma conversa mais específica, né? A gente tem a Constituição, ela já delimita, né, o sistema tributário no sentido de, ao ser né, um conjunto, né, de regras e princípios, né, que forjam, né, o Estado brasileiro, né, e que atribui competências, né, legislativas e, de certa forma, fiscalizatórias para a União, Estados, municípios, quer dizer, constitui esses entes, né, e dá poder para esses entes. No tributário também é o que acontece nessa questão de atribuição de competências, né? Então, a Constituição ela já diz, né, quais tributos a União Federal ela pode tributar, ela pode cobrar, instituir e cobrar os estados e os municípios, né? E aí ela divide, né, as espécies tributárias basicamente em 3 espécies, né? Aí depende do autor, tem autor que fala que são 4, 5, enfim, mas para a gente ficar no macro aqui, obviamente numa aula de 1h30, ou um pouco mais, não dá para a gente falar de tudo, mas para a gente fazer um corte aqui no que mais interessa para a gente, né? Então a gente vai ter uma espécie tributária, que são os impostos, né? E que tem uma característica de ter, e aí a própria Constituição Federal já traz manifestações de riqueza específicas, né, sobre as quais União, estados e municípios, de acordo com essa manifestação, vão poder instituir impostos, né? Então a gente tem ali patrimônio, renda, consumo, prestação de serviços. A própria Constituição já traz algumas atividades que poderão ser tributadas via impostos pela União, pelos estados e pelos municípios. Então a gente tem, por exemplo, sobre a renda, né? Aqui a gente trabalha, a gente ofere renda, as empresas oferem renda, a União Federal é competente para instituir o imposto sobre a renda, não é? A gente tem circulação de mercadorias, aí a Constituição fala, isso é dos estados, prestação de serviços, isso é do município. Então, os impostos, geralmente, a Constituição tem ali já uma delimitação.
do imposto em si, sobre o que ele vai incidir, quem que vai poder cobrar, né? E aí, diferentemente das contribuições sociais, que também tem algumas operações, algumas transações sobre as quais vão instituir, a diferença é que as contribuições, elas têm uma vinculação específica, então arrecada-se o valor para uma finalidade específica do Estado. Então, o caso mais clássico, né, são as contribuições sociais, né, ou contribuições para a Seguridade Social, né, que é uma parte da ordem social. Esse dinheiro arrecadado é aplicado, né, em saúde, previdência social, assistência social, né? Os impostos não, os impostos eles não têm vinculação nenhuma, o governo vai aplicar onde ele bem entender. Claro, existe uma lei orçamentária que delimita isso, mas a priori, no momento da arrecadação, que ele ingressa, aquele dinheiro não é carimbado, né? A contribuição ela é carimbada, tá? Mas, tal como impostos, nós também temos algumas manifestações de riqueza sobre os quais, geralmente, a União Federal pode instituir as contribuições. E a gente tem as taxas, uma terceira espécie, que aí está bem vinculado a uma contraprestação do Estado direta, né, ou um serviço público específico divisível, ou exercício de um poder de polícia. Então, a gente vai tirar um passaporte, a gente paga ali uma taxa, a gente vai licenciar um veículo, paga taxa, enfim, geralmente está ligado a alguma prestação do Estado, tem vinculação específica para custear aquilo, e tem a ver está relacionado à competência regulamentar, né, dos entes, né, União, Estado e Município, né, o ente que for responsável por a determinada prestação de serviço público vai poder cobrar a taxa, né? E aí, além dessa delimitação em espécies de tributos, como eu disse, né, a Constituição já, em muitos casos, traz qual é o tributo e quem vai cobrar. Então, a gente tem, por exemplo, os tributos federais, né, que a União Federal cobra: imposto de renda, contribuição social sobre o líquido, sobre o lucro líquido, CID, PIS/COFINS, enfim, né, tem uma série, não vou chamar de lista, mas tem ali uns artigos que vão dizendo quais são os tributos, né? E a gente tem os tributos que são dos estados e dos municípios. Dos estados, a gente tem o ITCMD, né, o causa-morte e doação, o IPVA, o veículo automotor, o ICMS, que é sobre circulação de mercadorias e prestação de alguns serviços, né? O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né, que são todos os serviços, menos aqueles de competência dos estados. Depois eu vou falar um pouquinho mais, quando a gente for falar das operações com NFTs e criptomoedas. O ITBI, né, transmissão de bens imóveis, e propriedade territorial urbana, o IPTU, né? Então, a própria Constituição já traz isso. Depois a gente tem o Código Tributário Nacional, que traz algumas regras gerais. A gente tem algumas leis complementares para alguns tributos em específico. Então, por exemplo, o ICMS, que é um tributo do Estado, é um imposto cobrado pelos estados. Existe uma lei complementar nacional para dar um pouco de harmonização para o imposto, né, para a gente não ter 27 legislações totalmente diferentes. Aí tem uma lei também nacional, uma lei complementar do ISS, mesma coisa, são 5.000 e tantos municípios. A gente precisa ter um mínimo de uniformização, então o ISS tem uma lei complementar para isso. E aí os entes, né, também têm as suas próprias leis, regulamentos, decretos, portarias, enfim. A legislação tributária ela é extremamente prolixa, plural, tem muitas normas, e muitas normas que saem o tempo todo, e acaba sendo pulverizada, né? Porque a gente tem 5.000 e tantos municípios, 27 estados, enfim. Então, tem uma produção normativa muito grande, tá? E aí, pegando os tributos em espécie, gente, então, né, para falar aqui quais são os tributos que a gente tem no Brasil, e aqui eu já estou fazendo algum nível de afunilamento para a gente ter algo que depois vai conversar com a segunda parte da aula, com a parte que é a parte mais voltada ao curso, né? Então, a gente tem o imposto de renda pessoa física, né, dentro da grande competência da União de tributar a renda, tem o tributo que é para pessoa física e o tributo que é para pessoa jurídica, né? Imposto de renda pessoa física, nós aqui, como pessoas físicas, né, somos contribuintes ou potencialmente contribuintes, né? Esse imposto, ele incide sobre a renda universal do contribuinte, então não importa a gente, né, sendo residente no Brasil, a gente vai ser sujeito ao imposto no Brasil para toda a renda que a gente oferir mundo afora. Então, se alguém aqui tiver alguma fonte de renda no exterior, ou tiver um patrimônio no exterior
e esse patrimônio der frutos, né, aluguel, por exemplo, essa renda, ela faz parte da tributação brasileira, ela é alcançada pela tributação brasileira, tá? Porque o Brasil trabalha com esse princípio de renda universal, né? Claro que pode ter um tratado, né, para evitar dupla tributação entre o Brasil e o país, por exemplo, que está o imóvel, né, que existe aí a receita a renda de locação, mas em tese toda a renda é tributada aqui, a não ser que tenha alguma regra que exclua, né? E também os não residentes no Brasil são tributados com base na renda que é gerada aqui no Brasil. Então, se o não residente, por exemplo, tem um imóvel aqui no Brasil, tem um apartamento e aluga, o brasileiro paga o aluguel para esse não residente, essa renda, esse valor do aluguel está sujeito à tributação no Brasil também, a não ser, de novo, que haja um tratado entre o Brasil e o país de residência dessa pessoa, desse contribuinte, que afasta a tributação, né? A gente tem alíquotas progressivas, né, que vai depender do grau de renda do contribuinte, alíquotas variando de 7,5% a 27,5%. E aí, esse é um ponto bem importante para vocês memorizarem, existe uma tributação sobre o ganho de capital na alienação de bens, tá? Então, se eu tenho um bem que vale, vamos supor, que eu comprei por 100 mil reais, eu vendo por 200 mil reais, essa diferença de 100 mil reais entre aquisição e venda chama ganho de capital, tá? Isso também é renda para fins de tributação pelo imposto de renda e vai estar sujeito também a essas alíquotas aí progressivas de 15% a 22%, são menos alíquotas, mas isso é um ponto importante. Por quê? Porque a gente vai estar falando de compra e venda de criptomoedas, e a gente vai estar falando de compra e venda de NFTs, né, de bens, né, relacionados, né, certificados via NFTs, tá? Esse é um ponto importante para quando a gente for falar da tributação relacionada a criptoativos, né? Aí a gente tem o imposto de renda pessoa jurídica. Então, a imposto de renda pessoa física e tem o imposto de renda pessoa jurídica, que também é a União Federal quem tributa, né? Quem é tributado? Pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, né, que estejam aqui constituídas formalmente, tá? Se essa pessoa jurídica também é renda universal, né? Existe o princípio da renda universal no direito tributário brasileiro. Se essa pessoa jurídica ela tem receitas de subsidiárias estrangeiras ou filiais em outros países, isso também vai ser tributado, tem todo um regramento, tá, para que isso seja apurado, mas isso também, em princípio, é tributado. De novo, pode ter um tratado entre o Brasil e outro país, e essa renda não ser tributada ou ser parcialmente tributada pelo Brasil apenas, já que também vai ser tributada pelo país da fonte, né? A alíquota aqui, são duas alíquotas, né? É uma alíquota de 15% sobre qualquer renda e um adicional de 10% sobre aquilo que passar de 240 mil reais por ano. Então, por isso que se fala aí numa alíquota de 25%, tá? Aí, para quem é tributado, eu não tô falando de simples aqui, tá? Simples é um outro regime, tá, pessoal? Aí é uma tributação sobre a receita, se paga um percentual fixo e esse percentual depois ele é dividido entre imposto de renda, contribuição social, ICMS, se for o caso, ISS, se for o caso, é outra coisa. Aqui é para quem é tributado fora do regime do Simples, tá? Então tem 25% de imposto de renda pessoa jurídica, né? E aí, como eu disse, né, eventualmente, se há um imposto pago pela empresa brasileira no exterior, via subsidiária, via uma filial estrangeira, enfim, uma coligada ou uma controlada, esse imposto pago lá pode ser creditado no Brasil, dependendo de algumas circunstâncias. Aí, além do imposto de renda, a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Que o pessoal chama de CSL, né? No fim das contas, a CSL ela é quase idêntica ao imposto de renda pessoa jurídica, tem diferenças muito pequenas, tá? E ela funciona meio como um adicional de imposto de renda. Só que, como eu disse, né, imposto vai para o Caixa Geral do Estado, contribuição social, não. Contribuição social, o dinheiro está carimbado para ser usado no orçamento da ordem social, que até é outro orçamento, né? Por isso que no Brasil se fala que o imposto de renda é 34%, porque a gente tem os 25% do imposto de renda propriamente dito, mais os 9% da CSL, né, que acaba sendo aí somado quando a gente for falar de carga tributária, né?
E também, tanto o imposto de renda quanto a CSL também incide no ganho de capital. Comprei, vendi, tive um lucro na operação e eu pago um percentual de imposto sobre o ganho de capital. Isso também é importante quando a gente fala de compra e venda de ativos, né? Aí aqui, pessoal, uma pequena diferença entre imposto de renda da pessoa física, imposto de renda e CSL, pessoa jurídica, né? É que na pessoa física, como no Brasil a gente tem poucas possibilidades de abatimento, né? A gente tem possibilidade de abatimento independente, instrução, despesas médicas, mas isso é muito limitado, né? O imposto sobre a renda no Brasil acaba sendo imposto sobre sobre o rendimento, né? Quase o rendimento bruto, né? Claro, tem as faixas de isenção e tal, mas é meio que sobre o rendimento quase total, né? Já o imposto de renda da pessoa jurídica e a CSL incide sobre o lucro, né? Sobre o lucro líquido, tá? Então, você tem receitas, tem despesas, você faz ali um encontro né, uma subtração, você apura o lucro e aí você apura o imposto de renda, tá? Por isso que tem empresas que não pagam, né? Porque às vezes tem prejuízo e acaba não pagando nem imposto de renda nem CSL, né? E aí, a gente tem dois jeitos de apurar o lucro, né? A gente tem o lucro real, que, como eu disse, basicamente a empresa pega as receitas do ano, as despesas, abate, e aí chega num percentual de lucro, e aí sobre esse lucro aplica o 34%, tá? E aí, como é que a gente tem quem que tem que apurar desse jeito o imposto? Qualquer empresa que tenha mais de 78 milhões de receita no ano, ou alguns tipos de empresas de alguns segmentos, por exemplo, gestão financeira, é obrigado a apurar pelo lucro real. Se não, existe uma opção pelo lucro presumido, caso a empresa não aufira 78 milhões de receita no ano, ou não seja uma ação financeira, ou outros tipos de sociedade que são obrigadas ao lucro real, seguradora, geralmente é relacionado ao mercado mercado financeiro e securitário. Pode optar pelo lucro presumido, que aí se pega dependendo da atividade da empresa, pega-se um percentual da receita, né? Aquilo ali é considerado lucro, e aí aplica o percentual, as alíquotas, né, sobre esse lucro presumido. Então, por exemplo, prestador de serviços em geral, o lucro presumido é 32%. Então, a empresa não precisa calcular quanto que foi despesa para abater e chegar no lucro tributável. Ele pega esse percentual e aplica. E é presumido, enfim, visa facilitar, né, o cálculo e o cumprimento das obrigações, né? Bom, então a gente tem o imposto sobre a renda, né, a pessoa jurídica, a CSL, 34% sobre o lucro da empresa. E aí a gente tem a tributação da receita, né, que são duas contribuições sociais, chamam PIS e COFINS, né, que também são idênticas, praticamente idênticas, tem pouquíssimas diferenças, por isso que também são tratadas aí em conjunto, né? E a gente tem basicamente dois regimes. A gente tem um regime em que ele funciona que nem um IVA, não é exatamente o IVA, mas perto de um IVA, né? Então ele é não cumulativo, então eu tenho um ingresso, a receita, né? Eu aplico uma alíquota, e aí no caso a soma das alíquotas é 9,25, e eu tenho despesas, aí eu tomo crédito sobre essas despesas, então eu pago 9,25 aí sobre a diferença, receitas e despesas. Claro que tem um monte de discussão com relação ao que dá direito a crédito ou não, a legislação do PiscoFins é super difusa, né? Tem várias leis, enfim, é bem esparsa a legislação e bem polêmica. A gente tem muito contencioso de PIS e COFINS, principalmente essa parte de crédito, o que dá direito a crédito. E a gente tem o regime cumulativo, né? Que aí se ignoram as despesas, pega-se a receita, 3,65%, e aí se recolhe o resultado dessa conta, né? E o PIS e COFINS, além do incidir sobre as receitas, incide também sobre a importação de produtos ou serviços, tá? Então, aí, a alíquota geralmente é 9,25, a importação de produtos é um pouco maior, é 11 alguma coisa, 11,25, acho, e 11,65, alguma coisa assim. E aí tem produtos que podem ter variação, né, dependendo aí do NCM, etc. Tá? Pode ter regimes diferenciados de tributação. Tá? Mas incide sobre a receita. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa jurídica. Eu vendi alguma coisa, se eu tiver lucro no ano, né, mais receitas que despesas,
pago o imposto de renda e sobre essa receita vou pagar o PIS/COFINS também, tá bom? Aí a gente começa a ver a tratar da tributação do consumo, né? Então, a gente estava falando aqui de tributação de renda e receita, qual que é a tributação do consumo, né? Então, a gente tem alguns tributos, né? A gente vai ver que tem alguns que não vão interessar tanto, né? Imposto de importação, né? Se eu importo algum produto, eu tenho que pagar esse imposto de importação, né? Aí, dependendo do NCM, vai ter uma alíquota, né, de acordo com a classificação fiscal, né? Nada do que a gente for falar hoje, criptomoedas e NFTs, né, o certificado, né, pelo menos o NFT que certificar algo digital, né, algo que seja um ativo que seja nativo digital, né, vai ter imposto de importação, porque aqui a gente está falando de tributação aduaneira, desembaraço aduaneiro, né, coisas tangíveis, né, e a mesma coisa é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né, que é um imposto também não cumulativo, mas que só incide sobre coisas tangíveis, tá? Isso aqui são coisas fora do universo aí de criptoativos, né? Aí a gente chega no ICMS, que é um imposto estadual, tá? É um imposto que incide sobre a importação e circulação de mercadorias, né? Então, até pouco tempo atrás, o conceito de mercadoria era algo tangível, né? Então, esse mouse, por exemplo, isso aqui é uma mercadoria, né? Quando está na loja para ser vendido, né? De uns tempos para cá, isso começou a mudar, e isso pode interferir na tributação dos criptoativos. Vamos falar depois com mais vagar lá para frente. Teve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao que pode ser mercadorias, né? Mas é um imposto que cobrado pelos estados, né? Sobre importação e circulação de mercadorias, tem diversas alíquotas, né? As exportações não são tributadas, né? Isso tem uma imunidade na Constituição Federal. É um imposto não cumulativo, né? Ele dá crédito às aquisições. Então, ele também funciona que nem o tal do PIS/COFINS não cumulativo, né? Se apura débito e crédito. E além da importação ou circulação de mercadorias, tem o S, né? Porque antes era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Aí na Constituição de 88 acrescentou-se o S, que é a tributação dos serviços de transporte e serviços de comunicação, tá? Mas que também não tem muito a ver com a nossa aula. Então, depois, lá para frente, a gente vai focar mais no ICMS e no M, né? De mercadorias, até que ponto algo que é digital, né? Um criptoativo, ele pode ou não ser enquadrado como mercadorias. A gente vai ver que tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tem uma polêmica com relação a isso, tá? O que mais, gente? A gente tem um imposto sobre serviços, né? Esse aqui é um imposto importante também para o que a gente vai conversar hoje, daqui a pouco, né? Então, é um imposto de competência dos municípios, né? Como eu disse, né? A gente tem a Constituição, né? Que dá competência para os municípios, e a gente tem uma lei complementar que uniformiza esse imposto, e ele traz uma lista de serviços tributáveis, né? Então, por exemplo, eu acho que a maioria aqui deve ser advogado, então lá, serviços advocatícios. Nós somos contribuintes do ISS porque a gente presta um serviço que está na lista dessa lei federal, né, nacional, né, que é a Lei Complementar 116, né? Inclusive, estamos brigando aqui em São Paulo por conta da nova legislação que aumentou abruptamente aqui a alíquota do ISS em São Paulo. Mas, então, existe uma lista e só os serviços que estiverem na lista, eles podem ser tributados, tá? Claro que depois, como eu disse, né, a gente tem a Constituição, leis nacionais, né, de âmbito nacional, geralmente leis complementares, mas os entes têm as suas próprias leis. Então, os municípios têm as suas leis, assim como os estados, leis de ICMS, os municípios têm leis de ISS, e eles têm as suas listas, mas essa lista tem que ser igual à da Lei Complementar 116. Eles não podem inovar com relação a essa lista, e eles têm um limite de tributação, que vai de 2% a 5%. A alíquota mínima é 2% e a alíquota máxima é 5%. Tá? Geralmente, onde está o prestador de serviço, é onde o imposto vai ser pago. Tá? Então, fora algumas exceções, e o ISS incide na importação de serviços também, né? Então, se o serviço é prestado fora e alguém aqui contrata um serviço, a remessa sofre incidência do ISS também,
caso o serviço esteja dentro da lista de serviços, né? Esteja lá na lista de serviços tributáveis pelo ISS, tá? Vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. O que mais, gente? A gente tem a tributação do patrimônio, né? O ITBI, transmissão de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, né? Aí é um imposto, como eu disse, dos municípios, as alíquotas variam, né, de município para município, né? E a gente tem o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes, né, heranças e legados, e doações, né? E aí é um imposto dos estados, e aí variam também de acordo, as alíquotas, né, variam de acordo com o estado, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. E aí tem uma outra dimensão que acaba sendo também, de certa forma, sobre consumo, mas é um consumo mais de atividades reguladas, que é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras da União Federal, que são 4 impostos, na verdade, né? A gente vai falar daqui a pouco, quando for falar também dos criptoativos, tá? Operações com títulos e valores imobiliários, operações com câmbio, operações de seguro e operação de crédito, tá? Aqui são atividades que são reguladas, né? Então existe uma legislação regulatória que trata, e aí a legislação tributária, enfim, acaba tratando, né? Ou regulando esses tributos, esses impostos, também em sintonia aí com a legislação regulatória, e a gente vai ver que, né, quando a gente fala de criptomoeda, por exemplo, né, será que a gente tem câmbio, a gente não tem câmbio? Será que é compra e venda de moeda? Quando a gente fala de compra de bitcoins, enfim, vamos estressar um pouco daqui a pouco né, entrar mais no detalhe. Bom, gente, então temos já uma visão rápida, eu sei que é muita informação, mas agora que a gente for falar das operações em si, eu vou detalhar um pouco mais, enfim, para a gente tentar fixar um pouco mais, de tudo isso que eu falei, essa sopa de letrinhas, né, que é a tributação brasileira, né? O que eu vou ter que pagar se eu transacionar criptomoedas e NFTs? Né? No fim das contas, o que vai ser aplicável? Né? Então, claro, vai depender, né, se eu for uma pessoa jurídica ou se eu for uma pessoa física, mas, além de depender disso, a gente vai ter situações em que não interessa, no fim das contas, não vai interessar muito a natureza do que eu estou transacionando, né? E vai ter situações, para alguns tributos, só vai interessar a natureza do que eu estou transacionando. Então, assim, eu vou ter uma tributação, porque a gente tem algumas manifestações de riqueza, como eu disse, né? Renda, o patrimônio, receita. Então, tem algumas manifestações de riqueza que independem da onde vem a renda, por exemplo, né? Então, se eu tiver renda, não importa o que eu estou transacionando, né? Eu vou pagar imposto de renda. Claro, dependendo do que for, pode ser que eu tenha algum incentivo fiscal, pode ser que eu tenha um tratamento um pouco diferenciado, pode ser que nas obrigações acessórias, ou seja, a minha declaração de imposto de renda, aí eu tenha que declarar de um jeito ou de outro, eu vou falar disso depois, mas assim, a renda vai ser tributada. Então, o que é uma tributação comum, né, para criptomoedas, NFTs, e acaba sendo comum para quase qualquer coisa, não é? Se eu sou uma pessoa jurídica e eu tiver lucro com a compra e venda de criptomoedas ou qualquer outra coisa, se eu tiver qualquer lucro, né, eu vou pagar imposto de renda, vou pagar CSL, tá? Então, isso não está diretamente vinculado à natureza daquilo que eu estou transacionando, ou à origem do meu lucro. Eu vou pagar, tá? Se eu tiver a receita, e claro, se eu tive lucro é porque eu tive receita, né? Porque o lucro vem de receita menos despesa. Se eu tive receita com qualquer coisa, vendas, licenciamentos, prestação de serviços, vou pagar lá o PIS e COFINS. A gente não viu que o PIS e COFINS ele incide sobre qualquer receita? Eu vou pagar PIS e COFINS. Se eu receber uma doação, por exemplo, eu tenho que pagar o ITCMD. Né? Quem paga o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes ou Doações, os estados cobram, é o donatário. Quem recebe, em algumas situações, o doador é o responsável. Então, se eu recebo em doação algum bem, claro, vai ter bens que podem ter algum tipo de isenção, mas geralmente eu vou pagar o ITCMD, e não me parece que
doação de criptoativos, eu não conheço nenhum tipo de isenção, tratamento diferenciado, enfim, vai ter, né? Tudo bem. Aí, por exemplo, eu disse que alguns dos tributos que eu falei para vocês vai ter, inclusive, se eu importar alguma coisa, né? Então, se eu importar um serviço, se eu importar um bem, enfim, né? Eu remeter um dinheiro para o exterior, eu vou ter uma tributação. Aí, realmente, especificamente com relação a serviços, né? A gente vai ver que tem alguns serviços aqui envolvidos, né, nessa discussão de criptomoedas e NFTs. Fazendo uma remessa, eu vou pagar o imposto de renda na fonte, né? Lembra? Mas a renda é de um não residente. Não, mas o Brasil cobra imposto na fonte do não residente. Pode ser que tenha um tratado que afasta a tributação, mas em regra vai ter. Vou pagar. PIS/COFINS e importação, né? Se eu contratei um serviço de fora, vou pagar o PIS/COFINS e importação, né? Mas eu comprei uma criptomoeda, por exemplo, do exterior. Aí, criptomoeda a gente vai ver que não é nem serviço, e também não tem tributação, né, aduaneira, né? Não vai ter o PIS/COFINS. Mas se for um serviço, eu vou pagar. Pode ser que eu tenha que pagar uma CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que incide também sobre a importação de serviços técnicos. E se tiver na lista do ISS, por exemplo, se for um serviço tributável pelo ISS, e talvez eu tenha que pagar também nessas remessas do exterior, mas, enfim, em alguns casos, existem algumas discussões, tá? Então, por exemplo, eu estou transacionando, eu estou comprando então vamos trazer aqui para a nossa discussão, estou comprando ou uma criptomoeda ou um NFT, né? Nenhuma das duas coisas são serviços, né? Quando você adquire uma criptomoeda, a aquisição em si da criptomoeda, isso não é um serviço, né? Você está adquirindo um ativo, né? Ou eu estou comprando um NFT que certifica a propriedade de um ativo digital, né? Então, estou falando aqui de um ativo digital, né? E aí são os cortes que a gente tem que fazer, né? Também não estou adquirindo nenhum serviço com relação a isso, é um ativo também. Mas eu vou pagar uma corretagem, tá? Teve um trader aí que intermediou a operação, por exemplo, ou teve um leiloeiro, comprei um NFT num leilão, né? Vou remeter o dinheiro para esse leiloeiro. Aí eu pago o imposto de renda da fonte, eu pago o PIS/COFINS, votação, e eu pago aí o CID e o ISS, tá? Porque são serviços técnicos, leiloeiro está lá na lista de serviços e a atividade de intermediação também está na lista de serviços, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais dessas atividades em específico. Se eu sou uma pessoa física, então, se eu fiz uma venda de um cripto ou fiz uma venda de NFT, né? Ou se eu licenciei, por exemplo, eu tenho lá um arquivo digital né, que está certificado por um NFT e eu licenciei aquilo para alguém usar para fazer uma roupa, sei lá, qualquer coisa, né? Eu recebo valores com relação a isso. Eu sou uma pessoa física, eu pago imposto de renda de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, né? E se eu tiver um ganho de capital na venda, então eu comprei o cripto por 100, vendi por 200 mil reais, por exemplo, o NFT também, se eu tiver ganho de capital, eu pago imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, tem um limite, né? Eu só vou pagar se o meu volume de vendas totais for superior a 35 mil reais por mês. É a mesma isenção que tem para compra e venda de ações, tá? Se eu receber uma doação, eu pago o ITCMD. Se eu receber uma herança, né? Então tinha lá uma criptomoeda que, né, alguém deixou para mim por conta de uma herança. Incide também o imposto sobre transmissão causa mortes, né? E se eu pagar qualquer coisa no cartão de crédito, né, aí existe o câmbio, né? Eu pago em real para alguém receber lá em outra moeda. Então, tem o imposto do cartão de crédito, o IOF câmbio. Todas essas coisas independem de eu estar fazendo uma transação com cripto, com NFT ou com qualquer outra coisa, tá? Isso é a tributação normal que ocorre, né? Quando essas coisas acontecem. Agora, a gente tem uma tributação específica, né? A tributação que tem a ver o quê? Com a natureza daquilo que eu estou transacionando, né? Que está mais relacionada à tributação do consumo, né? E aí, pessoal, a gente tem, como eu falei, né? Tem vários tributos ali na Constituição Federal, e a gente tem operação de circulação de mercadoria, a gente tem imposto sobre operação financeira,
a gente tem imposto sobre prestação de serviços, a gente tem ali umas definições, uns conceitos, não é nem definição, conceitos na Constituição, né? Que são ali caixinhas que as operações, para serem tributadas, têm que se encaixar, né? Tem que se enquadrar nesta caixinha. E aí, sempre que a gente fala de novas realidades, novos tipos de negócio, novas operações, a gente tem uma baita de uma dificuldade para dar uma definição jurídica daquilo que a gente está transacionando, né? E aí, isso não é um problema brasileiro, né? Isso acontece em vários países, embora esse nível de constitucionalização da tributação no Brasil seja maior do que nos países. Aliás, seja muito maior que nos países, né? Poucos países têm tanta coisa, aliás, nenhum país tem tanta coisa na Constituição, no sistema tributário, como o Brasil. Tem muito país que tem lá princípio da legalidade e capacidade contributiva. O imposto tem que estar na lei e tem que respeitar a capacidade contributiva do contribuinte. A partir disso, se constrói um direito tributário infraconstitucional. No Brasil não, está lá, renda está na Constituição, circulação de mercadoria, prestação de serviço, então uma série de coisas que estão lá na Constituição, né? Contribuição sobre receita, contribuição sobre lucro, contribuição sobre folha de salário, está tudo na Constituição. Então, a gente tem conceitos que, né, precisam se enquadrar no que está na Constituição Federal. E aí a gente tem uma grande dificuldade de enquadrar até mesmo do que a gente está falando, né? Então, por exemplo, criptomoedas, né? Esse estudo, 2016, né? Claro, já está defasado, mas é só para ilustrar, né? Tem uma pesquisadora, né? FGV fez lá um estudo sobre né, jurídico, né? Sobre bitcoins, né? Sobre criptomoedas, né? E ela fez a pesquisa em diversos países, ela encontrou lá, né? 11 países com proibição de circulação e utilização de criptomoedas, 29 países que se manifestaram quanto à natureza jurídica da criptomoeda e 13 classificações diferentes para a criptomoeda. Ou seja, a criptomoeda poderia ter 13 naturezas jurídicas distintas de acordo com o país, né? Claro que esses números devem estar defasados, né, pessoal? Isso foi em 2016. Mas é só para ilustrar como que, né, pode ser tão impreciso assim, né? E, de fato, né, a gente tem criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo, né, que é a mais famosa, e, enfim, a primeira, né? Aliás, toda a tecnologia blockchain surgiu a partir da ideia do Bitcoin, mas que é algo que foi pensado para ser moeda mesmo, né? Claro, hoje a gente sabe que ainda não é né, ainda é um ativo, né, especulativo, mas foi pensado para ser moeda, para ser meio de troca, né? Sem intermediação, né? Um meio de troca peer-to-peer, sem a intervenção de instituições financeiras e governos. Aí foi criada toda uma tecnologia para certificar, né, as transações peer-to-peer, sem necessidade dessas intervenções, né, dessas intermediações das instituições, né? Então, foi pensado para isso. Agora, a gente sabe que tem outros criptoativos que às vezes até se assemelham com criptomoedas, mas que, por exemplo, estão vinculados a algum empreendimento, estão vinculados a performance sei lá, um dia eu atendi lá uma pessoa que estava fazendo uma criptomoeda, ele chamava de criptomoeda, mas que estava vinculada ali a performance de um pool de startups, né? Então, não é uma, né, criptomoeda pura, né? Você tem ali, está vinculado ali a um empreendimento, né? Então, tem uma finalidade bastante diferente, né? Então, enfim. E aí, claro, né? Cada coisa vai ter que ser enquadrada do jeito que ela é, né? É difícil a gente fazer grandes generalizações, e aí também por isso, como eu falei no começo da aula, a gente fazer alguns cortes de vez em quando, né? Então, assim, lá fora a gente tem, então, várias discussões, e aqui no Brasil mesmo, nas autoridades regulatórias, a gente tem a gente não tem uma uniformidade, né, para falar de criptomoeda, né, para classificar. Então, a gente tem lá a CVM, né, a CVM falou que não é ativo financeiro, né, o Bacen disse que é um bem, que é um ativo não financeiro e que não é moeda eletrônica, né? Existe o conceito de moeda eletrônica, né, que é a moeda que a gente transaciona
em operações eletrônicas, né, e não é o dinheiro, né, em papel, né, vivo, que é diferente. Moeda eletrônica é de moeda virtual, que aí sim se enquadram mais as criptomoedas, né? E a Receita Federal, né, que equipara ativo financeiro, né, a gente tem uma instrução normativa, né, que regulamenta isso, regulamenta em termos de obrigação acessória, mas que traz uma definição, e a gente já tinha, né, pronunciamentos da Receita Federal, né? E é engraçado que até nesse primeiro pronunciamento, né, que equiparou ativo financeiro, cita um artigo do Código Tributário Nacional que diz que o fato gerador, a ocorrência do fato gerador para fim de tributação independe da validade jurídica do negócio, né? A operação com criptomoeda não é regulada, então, enquanto a gente não sabe se isso tem algum problema de legalidade ou não, a gente se escora no artigo do CTN que diz que não precisa ter, o negócio jurídico não precisa ser válido para, por exemplo, ter que pagar imposto de renda, né? E aí depois veio uma instrução normativa que regulamenta isso. Só que, claro, né, gente, de novo, aqui está falando do modelo Bitcoin, né? A CVM, por exemplo, já falou que se tiver algum empreendimento relacionado ao criptoativo, vou chamar de criptoativo, né? Então, que se assemelha a um valor mobiliário, aí é o assunto da CVM. Inclusive, saiu uma notícia hoje, né? Que a CVM, nos próximos dias, deve soltar um novo, não sei se comunicado, pronunciamento, sobre isso, né? Sobre essa questão dos criptoativos, inclusive algumas criptomoedas, pelo menos foi o que saiu na notícia hoje, que, na verdade, estavam vinculados, sim, a performance, né, de empreendimentos, então que sim seriam situações, né, a transação desses ativos seriam reguláveis, né, em tese pela CVM. Inclusive na notícia hoje dizia que ela ia notificar alguns traders, tal, enfim, a CVM está olhando para isso. E aí a gente tem a Receita Federal, né, como eu disse, teve uma instrução normativa que trouxe um conceito de criptoativo, tá, pessoal? Não é de criptomoeda, mas de criptoativo, né? Que é um conceito até amplo, né? Então, está lá na definição, na verdade, né? Representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local estrangeira, transacionado eletronicamente, com a utilização de criptografia e de tecnologias de registro distribuídos, né? O blockchain, né? Que pode ser utilizado como forma de investimento em instrumentos de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal. Quando saiu essa definição, pessoal, teve uma discussão, pô, o NFT está dentro ou está fora? Né? Porque o que se dizia, mas o NFT, né, que é um certificado de um direito ou de uma utilidade, ou, enfim, o NFT ele não tem uma unidade um valor denominado em sua própria unidade de conta, quer dizer, ele tá, né, não tem um valor intrínseco, né? Enfim, tem algumas críticas com relação a isso. E aí tinha no programa de declaração de imposto de renda, você tinha lá um campo para você colocar as criptomoedas, né, e outros ativos, né? Então a dúvida era, onde que eu coloco os NFTs? Dentro das criptomoedas ou dentro dos outros ativos, né? E aí veio o perguntas e respostas da declaração de imposto de renda de pessoa física deste ano, né, que teve a pergunta lá, né? Todo ano tem essa pergunta: como os criptoativos devem ser declarados? Criptoativos. Aí coloca ali, os criptoativos não são considerados como moeda de curso legal. Esse riscado aqui, pessoal, é o que estava no do ano passado. Olha que curioso, eles mudaram, né? Os criptoativos não são considerados como ativos mobiliários nem como moeda de curso legal, isso era antes. Aí agora mudou para os criptoativos não são considerados como moeda de curso legal. Eles riscaram esse ativos mobiliários, quer dizer, né? Porque, claro, pode ser que tenha algum criptoativo que esteja relacionado a algum empreendimento que pode ser, sim, né, considerado ali um valor mobiliário, talvez, né? Então, nós temos o marco regulatório atual, entretanto, podem ser equiparados a ativos, antes eram ativos financeiros, esse ano eles riscaram, sujeitos a ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição, blá, blá, blá. Então, a Receita mudou um pouquinho, né? Ela cravava que era um ativo equiparado ao ativo financeiro, depois ativo financeiro, no perguntas e respostas até o ano passado, imposto de renda, e agora ele é ativo, sujeito a ganho de capital. Eles tiraram o financeiro. Quer dizer, você vê que
né? A própria Receita, ela vem e vai um pouco com essa questão. E aí, quando a gente olha os campos de... Ah, pena que eu acho que... Não sei se está cortando aí, pessoal, para vocês. Os campos de Não tá inclusão... não, Maurício. Não tô... Ah, para mim que corta aqui, porque tem uma barra, mas isso aqui é o campo de... Isso aqui está no Perguntas e Respostas, ali, quando eles demonstram qual código que você coloca, né? Na declaração. Aí tem o código 1 ali do bem, criptomoeda Bitcoin, outras criptomoedas, o 2, o 3 stablecoins e os 10 NFTs, tá? Então, aqui tem um campo para criptoativo, aí ficou mais claro agora que a Receita Federal está, sim, dizendo que NFTs, os Non-Fungible Tokens, são criptoativos, né? Então, aquela discussão que tinha no começo, na dúvida, pô, será que NFT está dentro ou fora dessa definição de criptoativo? A Receita, no último, ela colocou que sim, que é criptoativo. Gente, tem perguntas, é isso ou não? Peraí, tá piscando aqui para mim alguma coisa. Ah, não, fica tranquilo. São links. Eu coloquei a matéria que você estava falando sobre Ah, o a notícia de hoje, CVM. né? Aí, isso Isso, aí, isso. tá. Ah, legal, legal. Então, isso é um negócio para a gente ficar atento. A gente que está, né, vocês, né, que estão aí nesse mercado, fica atento que deve sair coisa da CVM proximamente aí. Agora eu não consigo passar. Peraí, que travou aqui para mim. Tá. Aí, pessoal, tem uma outra coisa que saiu no Perguntas e Respostas, né, que aí tem a ver com uma solução de consulta que saiu no final do ano passado com relação à compra e venda de criptoativos, né? Olha que coisa interessante isso aqui é bem importante também. Então, está lá falando que, né, os ganhos de capital são tributados, a isenção de R$ 35.000 mensais, que eu já falei, né? Aí, pessoal, saiu uma solução de consulta no final do ano passado que é um pouco polêmico, discutível, né? O que ela dizia? E aí aqui está reproduzindo, tá? O que está dizendo aqui? Ó? O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas, quando uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda, ou seja, estamos falando de permuta, né? Eu tenho uma criptomoeda, eu vou comprar a criptomoeda com outra criptomoeda, como criptomoeda não é dinheiro, não é moeda, depois eu vou falar um pouco mais disso, mas não é, isso aqui é uma permuta, isso é uma compra de venda, né? Então, assim, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária, ou seja, gente, eu não sei as cotações de cabeça, vou falar de cor. Então, eu vou trocar uma Bitcoin por 10 Ethereum. Não sei se isso faz sentido, tá? Monetariamente, mas eu troquei. Eu não converti para real, eu não converti para dólar, eu troquei simplesmente. É o que está dizendo aqui, né? É tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física, né? Sujeito a alíquotas progressivas, devendo o valor da alienação da criptomoeda ser avaliado em reais pelo valor de mercado que tiver na data do recebimento. O que está dizendo aqui? Se eu tenho 10, eu falei Ethereum, né? Ethereum, troquei por um Bitcoin, e vamos supor que, eu não sei quanto é que a cotação, mas vamos supor que hoje o Bitcoin estava R$ 100.000, e as minhas 10 Ethereum valem R$ 90.000, eu que tinha Ethereum, troquei por algo que vale mais, né? Então, o que aí você está falando? Olha, se você deu um ativo, ativos que valiam 90, você recebeu 100, esses R$ 10.000 é ganho de capital. Isso é algo, pessoal, que é um pouco, de certa forma, é um pouco inusual, é um pouco contra a tradição do imposto de renda à pessoa física. Por quê? Porque isso é uma permuta, né? A permuta, em geral, não é tributada nas pessoas físicas porque você não realizou a renda, você não realizou em dinheiro. A tributação, diferentemente de pessoa jurídica, tributação de imposto de renda da pessoa física é muito ligada à realização da renda. Pô, eu recebi o valor em espécie, em dinheiro, né, enfim, no banco, ou dinheiro vivo, enfim, mas eu recebi em dinheiro, eu monetizei a compra e venda. Aqui, a Receita está falando que você vai ter que pagar um ganho de capital sobre algo que você não monetizou e que, aliás, talvez você nem tenha vertido para reais. Você fez uma permuta, trocou Ethereum por Bitcoin. Simples assim, né? Então, a Receita está falando que você precisa pagar um imposto, claro, se for mais do que R$ 35.000 aí no mês, você vai ter que pagar um imposto de renda sobre o seu ganho de capital. Então, isso é algo que mudou aí, né, de pouco tempo para cá, né? Acho que da última aula, né, Thaís, que a gente falou para cá, isso foi sendo Verdade. isso mudou, tá? Então, esse é um ponto também de atenção aí com relação a essa matéria. De novo, tá, gente? Lembra, né? Eu falei lá atrás, foi sobre a renda, né? Eu aferi uma renda, eu pago imposto de renda pessoa física, pode ser tanto, enfim, salário, um prêmio, ou ganho de capital se eu comprei e vendi com margem, né? Aqui estamos falando de troca.
E aí você está falando que você tem que pagar imposto de renda sobre entre aspas, o lucro que se teve nessa troca. É algo que é bem polêmico, tá? É algo muito recente, claro, mas eu acho que isso aqui ainda vai ter margem de discussão, né? Bom, e aí e os NFTs, né? Aí é pior ainda, né, gente? Porque NFT é uma caixinha, é um certificado, na verdade, né? O NFT em si ele não é um bem, né? Ele certifica a propriedade de algo, né? E aí a gente não tem absolutamente nada de regulação no Brasil com relação especificamente a isso, né? Claro, tem isso que eu acabei de falar da Receita Federal, mas né, não dá para chamar isso de efetivamente uma regulação. E aí a gente tem o quê? Bom, né? O nome já diz, não fungible, né? Então é não fungível. Bom, bem infungível, né? Mas será que é mercadoria? Eu já vi gente falar que NFT é mercadoria. Eu acho que a gente tem que ver o que o NFT representa, né? O NFT como certificado. O NFT representa algo que é físico, né? Algo que vai ser transferido ou vai ser utilizado no mundo físico, no mundo real, ou seja, ela é um ativo ou um direito que foi simplesmente tokenizado e está sendo transacionado, né, com a tecnologia de blockchain, né, com as devidas ressalvas, né, transações imobiliárias. A gente sabe que, tudo bem, pode ter o token lá que representa, mas no fim das contas você vai ter que registrar no cartório de registro de imóveis, se o imóvel for no Brasil. Ou não, a gente está falando de nativos digitais, né? Bens que são nativos digitais, são arquivos, né? Digitais, que aí eles são um NFT que está representando algo puramente digital. Aí, pessoal, é assim, né? Como é que funciona a tributação? Aqui nós vamos fazer um corte para a gente poder evoluir, porque senão né, a gente vai ficar aqui até meia-noite e a Thaís não vai deixar. Assim, vamos falar aqui do quê? Vamos focar mais no quê? Naquilo que é o nativo digital, tá? Aquilo que é o mais novidade, tá? Porque, vamos lá, eu tokenizei um direito de propriedade de alguma coisa que eu vou vender. Só que é uma coisa, né? Ainda que seja uma coisa única, já que eu não fungible, mas é uma coisa. Ou um direito a alguma coisa, né? Então, sei lá, o NFT vai me dar o direito de, sei lá, vou para ficar jantar com o Guns N' Roses, para ficar com alguém que veio agora aqui no fim de semana. Então, enfim, é um direito que você vai usufruir ali no mundo real, né? Ou vai me dar direito a ir no show lá, a fazer o meet and greet com ele. Vou lá no camarim, lá conversar com os caras, vou tirar foto, autógrafo e tchau, né? Então, isso aí é algo no mundo real, talvez seja um serviço, né? Aquilo que é do mundo real, pessoal, né, vai seguir a tributação. Não é porque foi tokenizado, qual que é o meu ponto? Não é porque foi tokenizado o exercício daquele direito, a fruição daquele direito, é que vai ter alguma diferença em termos tributários. Vai. Então, se o que eu vou receber ao adquirir o NFT, no fim das contas, vai ser uma prestação de serviços, e essa prestação de serviço está na lista de serviços do ISS, vai pagar ISS, o prestador, né? Se eu vou receber algum bem, enfim, e essa transação desse bem, né, físico, material, único, mas físico, se tiver sujeito ao ICMS, por mercadoria, vai ter o ICMS, né? Agora, e se a gente estiver falando dos nativos digitais? Então, a gente fica mais aqui não só com o certificado, mas também com o bem em si, ele é um nativo digital, ele só existe no mundo digital, né? Aí a gente tem uma série de discussões que, obviamente, não começaram com esse boom, né, com essa hype de NFTs, mas que já tem uma discussão que a gente já tem aí a partir do momento que a nossa economia mundial, mas especificamente, né, no geral e especificamente no Brasil, que a gente está falando de produção brasileira, começou a se desmaterializar, né? A partir do momento que você parou de comprar CD e passou a fazer streaming, né? Mudou alguma coisa. A partir do momento que você não foi mais na locadora pegar o DVD ou a fita de vídeo, faz também um streaming, mudou, né? Enfim, essa desmaterialização acarretou uma série de discussões. O que isso toca aqui com essa discussão que a gente está tendo hoje, né, dos criptoativos? Espera que alguém acho que fez uma pergunta aqui. Eu deixo. Tá bom. Vamos lá. Ixi, tá bom, peraí, gente, desculpem. Bom, beleza. Então vamos separar algumas coisas, né? Então eu já falei um pouco disso, mas
vamos estressar. Então, assim, existem atividades, pessoal, que gravitam em torno das operações em si com as criptomoedas e com os criptoativos em geral, criptomoedas e os ativos certificados via NFTs, né? Então, a gente tem, por exemplo, a atividade de exchange, de corretoras, né? Quem faz a intermediação de compra e venda, né? Desses bens, desses criptoativos. A atividade de corretora está na lista de serviços do município, né? A corretora, então, vai pagar o ISS, de acordo com a alíquota do município, aí ela vai ter receita, vai pagar PIS e COFINS, ela vai ter, se for lucrativa, vai pagar imposto de renda, né? E ICSL sobre o lucro dela, beleza? E aí, especificamente, com relação aos criptoativos, segundo aquela, né, norma da Receita Federal, que se chama essa normativa, aquela que define, traz aquela definição ampla de criptoativos, segundo aquela norma, a corretora ela é obrigada a informar a Receita Federal com relação às transações com criptoativos. Então, a pergunta que a Thaís fez lá no comecinho, antes da gente começar a aula, ou quando estava começando, como é que penhora criptoativo? Em tese, o que acontece? Se vocês são pessoas físicas, quer dizer, nós somos pessoas físicas, mas assim, se vocês têm criptoativos, vocês têm a obrigação de colocar na declaração de imposto de renda de vocês. Informar lá, né? Até mostrei agora há pouco lá os códigos e tudo mais, né? E a corretora, as corretoras, elas são obrigadas a informar as transações com criptoativos. Então, é uma informação que a Receita Federal tem, não é? Então, se a Receita Federal, a gente estiver devendo, né, alguma coisa a ela, imposto de renda, por exemplo, eu paguei imposto de renda, ou foi autuado, a Receita achou que eu tive uma renda que eu acho que eu não tive, me autuou, perdi, está executando. Nada impede dela, com base nas informações que ela já tem, ela penhorar os criptoativos, né? E, geralmente, pessoal, essa penhora, geralmente, porque assim, né, vai ter uma... Como é que se faz penhora? Alguém vira o... eu confesso, eu nunca vi uma penhora de criptoativo, tá? Na prática. Até vou ver no escritório, alguém conhece alguma coisa isso lá com o pessoal do contencioso civil, talvez tenha visto. Lá no tributário a gente não teve ainda essa experiência. Mas assim, ou você tem um ativo financeiro, que aí quem tem a custódia é intimado que aquilo ali está penhorado, né? Então, se eu tenho uma conta no banco, o meu banco recebe um ofício do juiz, que está dizendo, ó, tanto aqui dessa conta está penhorado, né? Ou se eu tenho ações, por exemplo, a corretora recebe, tá? Eu tenho a impressão que ou a corretora receberia, mas também tem a questão de você ter a sua wallet, né? Wallet física, né? Inclusive, né? De criptomoedas, né? Então, geralmente, se faz no ato de penhora, você tem um depositário que geralmente é quem está com o bem. Então, sei lá, se vier um oficial de justiça aqui na minha casa, por exemplo, penhorar algum bem meu, penhorar o meu carro, por exemplo, ele vai vir aqui, ele vai penhorar e eu vou ser o depositário, né? Fiel, né? Não sei se fala esse nome, esse termo, né? Depositário fiel. Mas eu vou ser o depositário daquilo, eu vou assinar o termo de penhora, o auto de penhora, né? Dizendo que... Então, eu não posso fazer nada com aquilo, né? Se eu sumir com o bem, eu vou ter, enfim, implicações sérias, né? E parece que quando você tem uma wallet, né, em seu poder e aquilo é penhorado, né? Então a Receita Federal ficou sabendo que você tem aqueles criptoativos e a wallet está com você, a wallet é física, né? Eu tenho até um amigo que tem uma caixa, aqui estão os meus bitcoins, aqui estão a caixinha lá que estão é o wallet dele ali. Tem a impressão que aquilo ali é penhorado, ele receberia o auto de penhora, assina como depositário, né? Então ele não pode sumir com aquilo, né? E parece que seria isso, mas eu confesso que eu nunca tive um caso com isso, tá? Ó, tem alguém mandou alguma coisa aqui no... Eu não. mandei, Tá. tem um projeto de lei, acabei de ler na Câmara Boa. Legislativa, que regulamenta os casos de penhora com uso de criptomoedas. Porque Legal. o Poder Judiciário ele não pode ter acesso à sua chave da wallet. Entendi. Então, o usuário teria que transferir para uma conta do tribunal. Mas aí, assim, o Poder Judiciário não tem, mas a Procuradoria consegue por conta da sua declaração de imposto de renda, né? Na verdade, a Receita tem, e a Procuradoria, enfim, pode ter acesso.
né? Não teria acesso à chave em si, mas sim ao valor que está dentro da sua wallet. A informação que você tem a cripto. Exato, Entendi, exato. entendi. Entendi. É, porque assim, eu já vi notícias, né, de penhora de cripto, né? Então, como é que eles fizeram nessas notícias? Eu não me lembro como é que faziam, é, mas eu já vi notícia de penhora. Como é que fizeram? Então, o que a gente discutiu na última aula Ah, eram dois casos diferentes. Porque aham. a pergunta era: a Receita consegue rastrear? E depende como que você adquiriu essa criptomoeda. Se foi por uma exchange, consegue, porque a exchange tem que declarar. Não, mas a A- pessoa física também. Então, assim, não, mas a é. pessoa física ter que declarar e ela declarar, tem uma Bom, distância. tá, sim, claro, Agora, claro, a claro, exchange, claro. ela é fiscalizada normal, então ela tem que declarar. Então, Sim. assim, se você comprar a criptomoeda por exchange, sim, ok, a Receita consegue fiscalizar. Agora, se você comprar, você tiver todo aquele conhecimento técnico para você ter você criar a sua wallet, comprar Aham. Sim, diretamente, sim. aí não teria como. Não, não teria como. Se a pessoa, além de dever para a Receita, sonegar também a informação, a Receita não tem como saber. Concordo, concordo. Então, aí É era isso. isso, Eu é acho que isso. nesses casos, a própria exchange deve ter uma forma de bloqueio para Como assim? penhora daquele bem. Bloqueio? É que a exchange, ela vai ter informação da transação, né? Aí, Uhum. claro, a pessoa pode dizer, ah, não, eu não estou mais com ela, com isso, enfim. Mas é bem complicado. Tanto que isso aí tem existe né, na OCDE, tem um grupo de trabalho que vem, né, estudando como coibir a erosão da base de cálculo dos tributos, né, no mundo afora, né? Sonegação fiscal. Sonegação e planejamentos abusivos, vai. Um dos pontos aí tem umas frentes de trabalho, tem uma que é da economia digital. Um dos pontos lá de uma preocupação é cripto, porque você pode fazer um monte de coisa sem pagar imposto. Você pode contratar alguém no exterior, pagar com cripto, isso não passa pelo Banco Central, logo não passa por um banco, logo ninguém controla, porque quando você remete para fora, quem vai falar, ó, cadê os tributos? Se não me mostra o pagamento, senão eu não mando, é o teu banco, porque senão ele é responsável. Então ele não remete o dinheiro se você não, não demonstrar que você pagou os tributos. Com cripto não tem isso, né? Então, realmente é um ponto de atenção grande da OCDE nessa tentativa de coibir aí. Ó, o Paulo César está perguntando: uma ação de obrigação de fazer sob pena de É, multa? pode ser. Eu não sou processualista, eu não sei, não sei, mas, enfim, seria quem entrar contra quem, no caso, né? A obrigação de fazer, eu não sei como é que seria isso. Mas, enfim, é todo um mundo aí de possibilidades de blindagem patrimonial fantástico, né? Claro que altamente volátil e no dia para noite você pode perder, teu dinheiro pode virar também, né? Pode Até derreter. dando um Então, exemplo, ó, assim, tipo, o NFT que o Neymar comprou, ele desvalorizou é, mais de um exato, milhão. exato, exato, Então, tem esse exatamente, risco. tem esse risco, exatamente. Então, assim, né? É um risco grande, é um risco grande. O que mais, gente? Bom, aí a gente tem o leilão, que eu já falei, né? A gente tem um monte de atividade de notícias, né? De leilão de NFTs, e aí é uma atividade que também é tributada pelo ISS, enfim, né? Então, o leiloeiro paga ISS, né? Sobre a comissão que fica com ele, então não tem muito segredo. Mas e as transações em si com esses bens, né? Então, tirando essas atividades que, né? Marginais, né? Marginais no sentido de que não são a principal, né? Que são gravitam em torno das transações. Será que se eu comprar e vender um criptoativo, eu tenho que pagar algum imposto sobre isso, algum tributo sobre isso? Né? Não estou falando de novo, pessoal, não estou falando de tributação da renda, independe, lembra que eu falei, independe de você, daquilo que você transaciona. Teve renda, pague imposto de renda. Não estou falando de PiscoFins, se eu sou uma pessoa jurídica, porque se eu tiver receita, eu pago. Estou falando da transação em si, tributos que incidem sobre as transações. Né? Bom, aí a gente tem o ICMS. Né? ICMS, circulação de mercadorias. Né? A gente teve, há alguns anos, né, uma legislação
que os estados criaram convênio, pessoal, no tributário. Convênio tem outros sentidos e outros ramos do direito. No tributário, convênio quer dizer acordo entre os estados, tá? Ou entre municípios e estados, enfim. Acordos entre entes tributantes, em específico do ICMS, tem uma série de assuntos que são os estados que definem entre eles via secretário de Fazenda, combinando e assinando, né, um documento, tá? Que tem uma força normativa muito limitada, mas que os estados usam e abusam disso aí para, né, substituir, às vezes, as próprias leis, a falta de lei. Bom, aí há uns anos eles fizeram ali 2 convênios que queriam tributar os bens e mercadorias digitais. Né? Então, como eu disse, né, a gente sempre teve um conceito de ICMS, mercadoria, como bens tangíveis, né, físicos, né, tangíveis. E aí começou a ter claro, a gente começou a desmaterializar o nosso consumo, né? Coisas que a gente consumia de forma tangível, CD, DVD de música, software, enfim, algumas coisas a gente começou a desmaterializar, né? E aí começou-se a perguntar, pô, será que isso pode ter ICMS? Tinha antes, né? Será que agora pode ter ainda? Não pode? Enfim, principalmente o software, né? Né, teve aí uma desmaterialização e um aumento muito significativo, né? De consumo, né? Com a popularização de smartphone, né? De tablet, enfim, né? De hardwares em geral. Aí começaram a querer tributar os tais bens digitais, porque já tinha ali uma discussão de jurisprudência, já tinha ali alguma doutrina falando que podia, a mercadoria não necessariamente teria que ser só o tangível, enfim, começou uma conversa dessa, e aí os estados falaram, bom, vamos atrás disso. E aí quiseram tributar bens e mercadorias digitais, né? E bem amplo, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, e sejam padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados, observarão as disposições contidas nesse convênio. Então, abriu geral, qualquer arquivo eletrônico, também tem essa, né, padronizados, mas, enfim, né, de uma forma bem ampla, começou-se a discutir até onde pode tributar arquivos digitais ou não, né, como mercadorias, né, e aí, será que criptomoedas, bens digitais, ou né, esses ativos digitais, esses bens digitais certificados pelos NFTs, será que podem ser classificados como bens ou mercadorias, podem incidir ICMS? Então, brevíssimo histórico, já falei um pouco disso, gente. Sempre foi Constituição 88, competência estados, imposto sobre circulação de mercadorias. 88, bem corpóreo. É bem corpóreo destinado à mercancia, ou seja, que está no mercado para ser comprado. Né? Aí começou a ter mídia com conteúdo, tal do software de prateleira, fim da década de 90. Ainda que você compre algo imaterial, se está materializado num CD-ROM, na época era CD-ROM, ou depois em outras mídias, e circula, aquilo aí tem um corpus mecânico, foi o palavrão que eles usaram no Supremo Tribunal Federal, mas tem lá algo físico, aquilo ali pode ser considerado mercadoria, mas tinha algo físico. Depois teve a desmaterialização de tudo, né? A gente teve um julgamento da imunidade do livro eletrônico, só para vocês saberem, livro é imune, está na Constituição, não pode ter imposto sobre livro. Né? E livro eletrônico? Livro eletrônico é livro, não é livro, enfim. Aí o Supremo falou, livro eletrônico é mercadoria, né? Mas é imune porque tem lá o dispositivo na Constituição que fala, né, que é da imunidade do livro. Depois teve o julgamento de software, esse acabou ano passado, né? É uma ação de 1998, acabou ano passado, pra vocês verem como é que é. Download de software. O que o Supremo decidiu? Não tem ICMS. Por quê? Só pode ter ICMS se houver transmissão da propriedade, e com software que a gente tem é licenciamento, né? No licenciamento não existe compra e venda, né, da propriedade. E 2, né? O licenciamento de software está na lista do ISS. É considerado serviço para fins de ISS. Por essas duas razões, não pode ter ICMS
no licenciamento de software. Mas, o que o Supremo decidiu também? Olha, em tese, intangível pode ser mercadoria. Não é porque ele é intangível que ele não é mercadoria e não pode ter ICMS. No caso do software, não tem transmissão de propriedade e está na lista de ISS. Mas, em tese, intangível pode ser mercadoria. E isso foi o que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem uma situação que mudou um pouco o paradigma do ICMS, né? Aí, esses dois convênios, né, que falavam lá dos bens digitais, eles tinham uma ADIM, né, para declará-los inconstitucionais, só que aí, como teve o julgamento da ADI do software, da tributação do software, a ministra relatora Carmen Lúcia julgou prejudicada a ação, dizendo que, como julgou a ADI do software, esses convênios eles perderam a eficácia, né, porque teve ali uma declaração de inconstitucionalidade com relação à tributação dos softwares. Mas esses convênios, eles não falavam só de softwares, falavam de arquivos digitais, era mais amplo. Então, ficou uma coisa mal resolvida no Supremo, né? Mas, de toda forma, né, a gente tem uma questão que o ICMS, no fim das contas, incide sobre consumo, né? O criptoativo, no sentido de consumo, de que, em algum momento isso aqui vai ser imprestável, porque eu vou, enfim, vai quebrar, vai, enfim, se desgastar, ou se a gente pegar em algo consumível, um copo d'água, né, uma garrafa de vinho, enfim, uma hora que ele acaba, vou consumir, né? O ICMS visa isso, né, o imposto para chegar no consumidor final. Se a gente fala de criptoativo, ele não é consumir uma criptomoeda, ninguém consome a criptomoeda, né? E já teve uma manifestação do Estado de São Paulo, numa resposta à consulta, dizendo: criptomoeda não é mercadoria porque ninguém consome criptomoeda. Então, a gente tem já uma posição do Estado de São Paulo, claro, mas é importante, né? Ainda tem um monte de Estado para falar disso, mas o São Paulo já falou que não é, né? NFT, né? O que o NFT certifica, né? Se for algo no mundo real, a propriedade, né, de algo no mundo real que pode ser mercadoria, pode ter ICMS. Agora, o ativo digital, né, o bem que é nativo do mundo digital, que o NFT represente, aí me parece que seria mais difícil. A gente não tem legislação ainda suficiente, mas para tributar isso. Mas tem gente que fala, assim, o que se faz mais de associação, né, e vocês devem ter visto isso nas outras aulas, provavelmente, né, dos NFTs, é com aquele arquivo digital único, né, que é equiparado à obra de arte, tá? Obra de arte é tributada pelo ICMS, né? Então, tem ICMS sobre obra de arte, a não ser na venda do artista. Então, se eu fiz o quadro, quando eu vender esse quadro para uma galeria ou para alguma outra pessoa, eu não pago ICMS. Eu sou isento. Tem um convênio, um acordo do Estado que fala que não. Agora, se a galeria já vende, aí tem ICMS, tá? Será que teria isso no NFT a partir da segunda operação? Me parece que é um absurdo ter tributação, porque não é mercadoria, enfim. Mas essa discussão está no ar, gente. Tá? Isso está no ar, a gente não tem jurisprudência, não conheço manifestação dos estados, tá? Então é algo que está no ar, tá? Peraí, temos alguém aqui falando. Tem. Se tiver ganho de capital, tem imposto de renda, sim. Tá? Tem imposto de renda, sim. Tá? Então, eu sou artista, eu vendi a obra de arte, eu recebi dinheiro, então tenho imposto de renda. Quem comprou foi a galeria de arte, a galeria revendeu. Se a galeria teve lucro, aí ela paga imposto de renda. Se ela teve prejuízo, ela apura pelo lucro real, ou seja, receita menos despesa. Se ela teve lucro, ela teve mais receita do que despesa. Logo, ela teve lucro. Teve lucro tributável, paga imposto de renda. Agora, se ela teve mais despesa do que receita, teve prejuízo, então ela não paga imposto de renda. Tá? Aí depende da venda ter sido de criptoativo ou não. Tá? Maurício, com licença. Oi, claro. Porque na aula que a gente teve de NFT e entretenimento, a palestrante falou, inclusive, de galerias que agora, né, por causa dos gadgets que tornam possível a gente ver os NFTs, ser possível ter galerias que expõem NFTs, né? Então, num caso desse, que está ali não sei, né, o artista coloca na galeria para a galeria vender.
Aham. A galeria tem uma comissão. Isso, é. Aí, como vai ter o Aí, boa pergunta. Ela é um intermediário. Ela funciona meio como um trader ali, né? Porque assim, o que a gente vê hoje de NFT são os marketplaces, né? Então você entra, tem alguns aí até famosos, você entra lá e ali tem os NFTs que pertencem a terceiros. Essa empresa, esse marketplace, ela recebe comissão, né? Geralmente ela recebe o dinheiro, né? Faz o split lá com o cartão de crédito, sei lá, ela fica com a comissão e repassa o valor líquido para o proprietário, né? Isso é uma comissão pela prestação de serviços de intermediação. Então, ela vai pagar ISS e vai pagar, claro, sendo uma empresa nacional, né? Vai pagar ISS e vai pagar imposto de renda no Brasil, sim, se tiver lucro, de novo, né? Se tiver lucro ou tiver lucro presumido, aí paga imposto de renda sim, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, respondi? Tá bom. Que mais? E aí, tá bom. Então, eu acho que não tem que ter. Assim, a gente não tem hoje, pessoal. O Supremo falou que, em tese, o imaterial pode ser mercadoria. Só que se a gente pegar a legislação do ICMS, não tem como ter cobrança de ICMS. Por quê? Porque o ICMS ele trabalha com coordenadas físicas, né? Claro, você tem o S, né? Que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Serviço de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual. Aí, claro, a gente está falando de serviço, mas aqui a discussão aqui é se é mercadoria ou não. A legislação trabalha com o quê? Saída do estabelecimento, é o momento que incide o ICMS. Como é que você traduz isso no mundo virtual de tecnologia blockchain? Não tem como, né? Você não tem o momento da incidência do imposto, você não tem o local da ocorrência do imposto, porque o imposto é estadual, né? Onde ocorre a operação delimita qual estado que vai arrecadar. Como é que você faz isso numa operação certificada via blockchain? Você não faz, você não tem legislação para isso, né? Então, hoje não tem a menor chance de ter incidência de ICMS. Agora, pode ser que exista um dia façam uma legislação para cobrar. Aí vai ter uma discussão se isso é mercadoria ou não. Mas hoje, além da discussão conceitual, circulação de mercadoria ou não, a gente sequer tem uma legislação apta, minimamente apta, a permitir qualquer cobrança ou instrumentalizar qualquer cobrança. Não dá, né? Então, hoje é assim. Agora, claro, né, pessoal, dia de amanhã pode ter, a gente tem até hoje, estudos fora que via tecnologia IoT com blockchain, em algumas operações aduaneiras, passa a fronteira do país, já se recolhem os tributos aduaneiros no país por conta dessa tecnologia. A IBM estava trabalhando nisso com a Maersk, num projeto desse, enfim. Então, claro, amanhã a gente pode ter um negócio que é ultra automatizado. Você compra e vende ali, smart contract ali, registrado no blockchain, alguém já pagou o imposto e pronto. Tem gente que estuda isso. Tá longe ainda do nosso dia a dia, porque, como eu disse, a gente não tem nem ainda legislação para poder tributar isso, e fora toda a discussão conceitual, mas fora do país já se estuda um mecanismo de usar tecnologia até para já automatizar o recolhimento de imposto. Tá? Então, a coisa está bem... Estão pensando nisso aí para convergir as coisas. Aí a gente tem o ISS, né, pessoal? E a gente está falando de compra, né? Compra e venda de criptomoeda e NFT, né? E de novo, né, gente? Se o NFT representa um serviço, né? Certifica o direito a um serviço, beleza, pode ter o ISS se estiver na lista. Agora, o ativo digital em si, não. A gente não tem prestação de serviço que hoje ainda está vinculado à obrigação de fazer, né? Aqui a gente tem a obrigação de dar. Eu comprei, eu quero para mim, seja a criptomoeda, seja o ativo digital representado pelo NFT, né? Agora, nessa discussão do software, além desse obter dictum do intangível pode ser mercadoria, teve outro lá que foi assim, olha, o software, porque assim, né, tem essa discussão de que, essa jurisprudência do Supremo que fala que tem que ter obrigação de fazer para ter ISS. Licenciamento de software não tem obrigação de fazer nenhuma, a não ser manutenção do software, atualização, tal, né? Mas no licenciamento em si, puramente não tem. Aí o ministro vem com uma de... mas alguém desenvolveu o software, então teve um fazer lá atrás, ele quis encaixar na jurisprudência histórica do Supremo essa decisão do licenciamento. Enfim, foi
Não foi o que foi mais determinante, mas também teve isso. Então, enfim, temos aí alguns sinais do Supremo que ele pode daqui a pouco começar a flexibilizar, assim como ele fez com o conceito de mercadoria, até o conceito de serviço. Então, estamos atentos aí para ver se amanhã não pode ter nenhuma tributação. E o NFT feito sob encomenda. Então, aqui eu quero lá a minha obra de arte digital, vou contratar alguém para fazer isso para mim, né? E o licenciamento de NFT? Então, eu tenho lá um arquivo digital que tem uma representação gráfica, e até teve um caso famoso, eu esqueci quem foi que licenciou ali o desenho do NFT para fazer camiseta, roupa, para alguma loja conhecida, agora eu esqueci o caso, né? Será que a gente pode ter ISS? Tudo vai depender se a gente tiver na lista de serviços tributáveis. Então, eu trouxe alguns itens aqui que estão na lista de serviços, pessoal, que se aproximam. Então, a gente tem um item lá que é processamento de dados. Dados, textos, imagens, vídeos, tudo que acarreta informática, você processa dados, né? Então, assim, no fim das contas, sempre vai ter algum processamento de dados ali. Só que, claro, existe toda uma jurisprudência. O processamento de dados tem que ser a finalidade do contrato, não o meio. Eu, no meu escritório, eu processo dados, óbvio, processo dados do cliente, né? Para fazer a petição inicial, eu processo dados, para fazer um parecer. Só que é óbvio que eu não sou tributado pelo excesso de processamento de dados, porque isso é meio para eu prestar o serviço advocatício, isso não é finalidade. Quando o cliente me contrata para isso, né? Então, aqui também seria meio. Aí tem suporte técnico em informática, que é bem geral. Geralmente a prefeitura, isso é bem prático, tá, pessoal? Vai na empresa de TI, não entende direito o que tem lá, o que os caras fazem, ou eles enquadram no 1.03 ou no 1.07 e mete o auto de infração. Tá? Na prática, isso acontece, aí a empresa tem que depois provar, tal. Aí tem um outro, que é disponibilização sem sessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem, texto por meio da internet. Será que se eu disponibilizar a minha representação, a representação gráfica do meu NFT para alguém, isso pode ser tributado ou não? Enfim, não tem discussão disso, mas é um item que também aí, né, pode se aproximar. Daí a gente tem um outro, cessão de direito de uso de marca, né? Algo que até o Supremo vai decidir agora se é constitucional ou não. Será que se eu tenho uma marca representada num NFT e aí eu cedo isso para alguém, enfim, né? Aí a gente tem a marca, né, de qualquer jeito, né? Então, aí vocês são especialistas nisso, eu não vou nem me atrever a dizer nada, mas tem um item na lista que, enfim, pode se aproximar. E aí a gente tem um, que aí sim, esse aqui talvez seja o que mais, no âmbito dos NFTs, dos arquivos digitais, né, únicos, que é o tal da obra de arte sob encomenda. Se faz essa analogia com a obra de arte, né, será que eu contrato alguém para produzir um arquivo para mim? Isso pode ser tributado? Acabei de responder um parecer sobre isso, né? Exatamente isso. A empresa contratou lá uma startup para fazer uma coleção de NFTs. Aí perguntaria aí, né? A startup tem que pagar, eu sou responsável por pagar algum tributo por ele? Tem ISS, tem que pagar ISS, enfim, eu respondi isso. A gente tem um artigo no Código Tributário Nacional que fala que não pode ter tributação por analogia, né? Então não pode ter uma situação por ser análoga, ela vai ser tributada como a situação que é tributada originalmente, né? Tem isso, né? Então me parece que aqui obras de arte seria uma obra de arte em sentido estrito, mas, né, isso é muito em aberto, não dá para cravar que o judiciário amanhã não vai dizer que tem que pagar ou que algum município comece a cobrar, né? Então é bem polêmico. Embora a gente tenha alguns itens na lista, por exemplo, deixa eu ver se tem algum aqui. O 1.03 acaba com e congêneres. Aí tem uma jurisprudência do STJ que fala, se tiver congêneres, pode ter a interpretação extensiva. Que não é bem analogia, né? Existe uma diferença sutil, mas se tem congênero, eu posso estender ao máximo a interpretação, né? Eu não posso colocar algo totalmente diferente dentro da caixinha, mas eu posso alargar essa caixinha ao máximo possível. Agora, obras de arte sob encomenda não tem esse congêneres, né? Então, é o conceito de obra de arte mais clássico. Mas é bem polêmico, né? É bem polêmico, eu acho que vai ter discussão ainda por aí. Aí a gente tem o IOF, né? O que eu falei no comecinho da aula, são 4 tributos distintos, né, que incidem sobre operações com títulos e valores imobiliários, com câmbio, com seguros e com créditos. Será que os criptoativos podem ser tributados por algum desses tributos? Seguro e crédito, pessoal, aí está muito longe, né, do que a gente
está falando aqui, então a gente já vou eliminar a priori aqui para a gente não entrar na discussão. Agora, títulos e valores imobiliários e câmbio, pode ser que tenha uma aproximação. Então, né, a gente tem, né, tudo isso, como eu falei no começo, são atividades que têm uma regulação, né? Então, operação com título de crédito, valor imobiliário, tem um regramento do direito privado, né? Principalmente valor imobiliário, tem até agência, né? Tem até a CVM que lida com isso. E a gente tem uma questão que conceitos do direito privado, quando são utilizados pelo direito tributário para dizer, ele eleger alguma materialidade de imposto, né, para dizer que alguma operação está sujeita a imposto, o direito tributário tem que respeitar o direito privado. Então, se tem um conceito, uma definição do direito privado, o direito tributário não pode mudar essa definição. E aí, se a gente pega títulos de crédito valor imobiliário, a gente tem conceitos, né? A gente tem conceitos ou definições, enfim. Valor imobiliário, a gente tem aquele conceito. Antes tinha uma lista, né, do que era, depois passou a ser um conceito mais aberto, mas é qualquer título, né, que está vinculado a um empreendimento, né, a valorização, a uma remuneração de acordo com a performance de uma empresa, uma performance de algum empreendimento qualquer. E o título de crédito, né, é algo que me dá o direito de cobrar algo de uma outra pessoa que é especificada e identificada, né? E aí tem aqueles requisitos de cartularidade, enfim, aquelas coisas todas do Código Comercial, do Código da legislação privada. Criptomoeda e NFT, né, se a gente for pensar em título e valor imobiliário, não tem nenhum direito creditório contra terceiros, né, em tese, né, em princípio, né? Criptomoeda, você não tem nenhum terceiro, né? Você tem ali uma propriedade, um ativo que você pode vender para alguém ou não, né? Claro, se tiver um contrato de compra e venda, esse contrato pode ser um título, mas a criptomoeda em si não, né? Não são puníveis contra qualquer sujeito em específico, né? Pois sua liquidação sempre fica condicionada ao interesse de terceiro aleatório, mercado, que não é identificado a priori, não tem qualquer exigibilidade do ponto de vista executório, não atende ao rigor formal exigido dos títulos. Então, a gente não tem criptomoeda ou NFT em tese. NFT sempre em tese, né, pessoal? Porque pode até certificar um título, eventualmente. Mas quando a gente fala de um arquivo digital, né, um ativo digital, não, né? Enfim, e aí eu fiz o asterisco, né? Que se o NFT certificar um título qualquer, aí sim pode ser discutível. E valor imobiliário também, como eu disse, né? Tem relação aí com, né, um esforço de algum empreendedor, né? De algum empreendimento, né? E criptomoeda e NFTs em tese não se enquadram, mas a gente tem os tais dos security tokens, né? Que é o que a CVM está de olho, que é que é a notícia de hoje. Então, se você tiver algo que se chama criptomoeda, mas que está vinculado a algum empreendimento, ou, né, um certificado digital, né, um NFT, que certifique também um direito, né, vinculado ao empreendimento, isso pode sim se aproximar de um valor mobiliário, CVM está de olho, e aí isso pode sim, essa transação poderia até ter aí a incidência do IOF, né, desse IO, títulos e valores imobiliários, tá? Mas aí depende do caso a caso, a gente tem que olhar ali no detalhe. E o imposto sobre o câmbio, o IOF câmbio, será que a gente tem? Aí eu estou falando exclusivamente de criptomoeda, né, Bitcoin, tá? Será que a gente tem? Aí, pessoal, é uma atividade ultra regulada, né? O contrato de câmbio, ele é típico e formal, né? Ele tem cláusulas pré-definidas pelo Banco Central, né? Ele não é você não tem uma liberalidade ampla, né? Então, é algo bem fechado. A Constituição traz o termo câmbio em diversas passagens, o Código Tributário usa esse termo, existe toda uma legislação, né, financeira, então é algo muito preso, né? E o imposto, ele incide sobre o quê, né? Então, tem lá o Código Tributário, ele traz qual que é o fato gerador. Entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documentos que represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira, ou nacional, entregue ou posta à disposição por este. Aí, qual que é a chave aqui, né? Criptomoeda é moeda? É moeda estrangeira? Me parece que não, né? O Banco Central disse que não é, né? Que você não tem compra de moeda, que não é moeda, né? No sentido jurídico. Claro, a gente tem um sentido econômico,
né? Tem economistas que falam que o Bitcoin é uma quase moeda, né? Só não é moeda ainda por conta de alta volatilidade, então tem um requisito lá de medida de valor por ser muito volátil, que, enfim, não tem ali né, um requisito para isso, mas que pode vir a ser moeda. Tem outros que falam que é moeda, sim. É uma moeda que, tudo bem, tem uma grande volatilidade, mas país que tem hiperinflação também, as moedas também têm alta, que a volatilidade é sempre para baixo, mas tem ali também é muito relativo, né, a moeda como unidade de valor, né? Então tem toda essa discussão. Agora, o conceito jurídico, quem diz é o direito brasileiro. E no direito brasileiro, a única moeda é o real, porque é que tem curso forçado. Nenhuma outra moeda é moeda no direito brasileiro. E moeda estrangeira, porque é troca de real por moeda estrangeira, né? O imposto sobre o câmbio. Pode ser moeda estrangeira? Eu também entendo que não. Né? Porque não existe uma definição de moeda estrangeira. Eu fiz um artigo uma vez aí sobre tributação de criptomoedas, para um livro, pesquisei bastante isso. Não existe uma definição de moeda estrangeira no direito brasileiro. Mas, qual que é a noção aplicada pelo Banco Central? Tem que ser algo de curso forçado em um país soberano. Né? E aí, o Brasil, o Banco Central, tem uma lista de moedas estrangeiras. Isso aqui a gente considera moeda estrangeira, tá? A última vez que eu olhei lá, eu não identifiquei pelo menos uma criptomoeda. Claro que a gente tem as tais das stablecoins, né? Que são as moedas que os governos estão trabalhando, né? As criptomoedas que os governos estão trabalhando, acho que até tem país que já está lançando e tal. O que aí pode ser, até acho que pode entrar no conceito de moeda estrangeira. Eu não me lembro de ter visto alguma nessa lista do Banco Central. Agora, o Bitcoin, Ethereum, essas que são, né, que não estão vinculadas a um Estado soberano, também não entrariam no conceito de moeda estrangeira, logo, criptomoeda não se enquadra, não tem como incidir IOF na compra e venda de criptomoedas, tá? Então, pessoal, para concluir aqui a aula, concluir em termos, né, tem um monte de coisa ainda em aberto, né, nessa discussão, está só começando, mas compra e venda em si das criptomoedas NFTs, em princípio não tem um tributo sobre a operação. Estou com esse asterisco aí, porque se for algo que represente um valor imobiliário, pode ser que tenha. Se for uma NFT que certifique um direito, que é um serviço, por exemplo, né, aí pode ser que tenha um SS. Mas em princípio não, tá? Tem o tal do risco do ICMS, por conta principalmente a associação de NFT com obras de arte, né? E aí pode ter essa discussão. Eu já vi gente dizer que criptomoeda poderia ser mercadoria, mas pô, tá até o Estado de São Paulo falando que não é, né? Então também não dá para ser mais realista que o rei. Aí assim, beleza, comprei e vendi. Além da operação em si, pode ter outras tributações. Tive ganho de capital, vou pagar imposto de renda, né? A não ser que tenha na faixa de isenção das pessoas físicas. Se eu tenho ganhos decorrentes de criptomoedas e NFTs, por exemplo, um licenciamento, aí eu posso ter renda, né? Receita, imposto de renda, contribuição sobre lucro, social sobre lucro, PIS/COFINS, pessoa física também, imposto de renda pessoa física, né? Aí pode ter algum risco de ISS, dependendo de enquadramentos, né, desses licenciamentos. E aí tem os serviços correlatos, né? A intermediação da criptomoeda, o licenciamento também, a mineração, né? Eu acabei não falando de mineração, mas a mineração é algo que faz para você mesmo. Você é remunerado ao certificar operações no blockchain, você é remunerado com criptomoedas, né? A mineração, na verdade, você produz uma riqueza para você mesmo, né? Você não tem um terceiro que te paga para isso, né? Até pode ser que tenha, mas aí você tem um pool de pessoas, aí você tem dificuldade para ver até onde a pessoa está, enfim. É bem complicado tributar a mineração. Mas, enfim, pode ter lá na lista de serviços algo parecido e que tem que olhar na lista e ver se o município entende que paga ou não. Né? É isso, gente. Basicamente, aí são essas questões aí que eu teria. Depois eu vou disponibilizar o material, tá? Espero... Bom, pelo menos quem está com a câmera ligada está acordado, né? Fico feliz. E agradeço de novo a Thaís. Eu sei que é muito denso, né, pessoal? Até por ser um tempo não muito longo, né? Sobre as letrinhas.
Mas eu fico tonto, imagino vocês. Eu que lido com isso todo dia. Mas eu agradeço, fico à disposição no meu. Depois eu circulo o material, enfim, aí tem os meus contatos, se alguém quiser, enfim, mandar alguma dúvida depois também, fique à vontade. Maurício, obrigada por essa excelente aula. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Várias, né? Eu tenho várias. Né? O silêncio. Então, tá. Como o Maurício disse, lá no material dele vai ter os dados deles. Então, se surgirem dúvidas, depois vocês podem mandar diretamente para o Maurício. Qualquer coisa vocês podem mandar para mim, eu repasso para ele. Fiquem à vontade, vocês já têm todos os meus contatos. Então é isso, Maurício, muito obrigada. Te espero numa próxima edição, que o Maurício sempre topa estar com a gente desde a primeira edição. Excelente exposição, o Pedro está falando aqui no Obrigado, chat. Pedro. Então é isso, pessoal. Semana que vem, última semana do curso. Espero que vocês tenham adquirido muito conhecimento até aqui. Espero que vocês gostem das últimas aulas também. E até terça, então. Boa noite, gente. Obrigado. Até. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, gente. Boa noite. Thaís, Oi. eu tenho uma dúvida com relação ao material. Aonde que fica exatamente? Você tem que entrar Desculpa lá a no... minha ignorância. Imagina, você tem que entrar lá no Seduc ABPI. Tá, Pode jogar no Google, Seduc ABPI, você vai entrar com seu login e senha. Aí lá você vai no Meus Cursos. Aí você clica lá no GNFT, lá vai ter todo o material, as últimas aulas, vai ter tudo lá. tá. Tá bom. Eu tenho que ver, porque, na verdade, o escritório que fez a inscrição, não sei nem se eu tenho esse login, essa senha. Vou ter que ver com o pessoal lá. Mas, enfim, eu vejo com eles. Mas você recebe num e-mail, não recebe o link? Recebo no meu e-mail. Então, é esse e-mail que está Tá. vinculado lá. Aí você Tá. tenta por ele. Qualquer coisa na próxima aula. Tá vendo que tem um logo da BPI aqui assistindo? Aham. É a Adriana. Qualquer coisa na próxima aula, bom. você fala com a Adriana, que ela te ajuda com isso, tá? Tá bom. Tá joia. Tá bom? Tem uma pessoa ali, né? Tem a Adriana. Tá Tá bom? bom, Mas aí tá qualquer coisa joia. você fala aqui, a gente te ajuda. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Então, Tchau, tchau, tchau. pessoal.